Francisco de Assis, Miramês. Capítulo 15. Cristo fala. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Francisco era alma impetuosa em suas decisões. Todavia, vibrava em seu coração a obediência às leis de Deus. Sabia que elas existiam, cabendo-lhe, pois, descobri-las, fora e dentro de si. Já tinha lido muito sobre as grandes vidas, principalmente as dos primeiros cristãos, e ficara sabendo dos grandes sacrifícios suportados por eles em favor da paz e dos sofredores, e principalmente para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pudesse ser conhecido por todas as nações do mundo e por todas as criaturas de Deus. Mesmo em tenra idade, nunca duvidava da eficácia dos sacrifícios e da renúncia, mostrando assim à humanidade que Deus está sempre presente, ajudando-a. E ele tinha fortes pressentimentos de que deveria, algum dia, se entregar de corpo e alma à grande fraternidade, aquela que nivela as criaturas, de sorte que todos os homens sintam o mesmo amor e os mesmos interesses de se ajudarem mutuamente. O filho de Dona Maria Picalini estava inquieto, preocupado com o que deveria fazer. Tinha-se alistado em defesa de Assis, terra que o recebera como filho do coração, onde depois fora derrotado e preso, jogado numa cela qual um cão. A violência dos milicianos que o prenderam e que não respeitavam os seres humanos fazia-o lembrar-se de seu pai. Presenciou mortes impiedosas, causadas por simples respostas de prisioneiros na revolta de seus corações, e naquele transe, mesmo sendo chamado de covarde, notou o valor da obediência e ainda que o amor cobre ou apaga a fúria e o ódio dos que se encontram como vencedores. E nestas deduções, o seu coração lhe segredava que o seu caminho era outro, e não aquele das guerras praticidas. Computava ideias de todas as procedências que a sua mente fértil associava, e acabou certificando-se de que a violência era filha legítima da ignorância, e que, para quem sentia a presença de Deus no coração, o melhor caminho era o que o Cristo delineava para a humanidade. No entanto, rejeitava muitas regras estabelecidas pela religião vigente no mundo, que colocava Jesus como inspirador dos seus conceitos, mas que, em momentos de conveniência própria, esquecia os mais elevados conceitos do Divino Mestre, os conceitos do amor a Deus e ao próximo. Francisco estava como que afogado em um mar de filosofia espiritualista, em que se misturaram o ódio com o amor, a caridade com o egoísmo, a mansidão com a violência, a dúvida com a fé, para satisfazer ao Estado e ter o apoio da política temporal. Sua mente vasculhava toda a extensão da filosofia e da cultura, dos arranjos políticos e das religiões.
Meditou demais nas guerras religiosas, como, por exemplo, nas cruzadas, que já duravam muitos anos. E por quê? Por causa de um sepulcro vazio, que o próprio mestre desmentiu quando seus seguidores procuravam adorá-lo e encontraram removida a pedra e um anjo anunciando a quem viesse à sua procura que ele era espírito e que necessário era adorá-lo em espírito e verdade. Porque depois de mais de 1000 anos iriam os homens lutar, matar em nome daquele que somente pregou a paz e o trabalho, o perdão e o amor? Era realmente uma guerra de interesses, baseada em cabeças doentes, que desconheciam o valor da verdadeira felicidade. Francisco, renovado em ideias, caiu em profunda apatia, visualizando a sociedade humana como se a humanidade estivesse dentro de suas mãos abertas, e olhou-a, observando todos os fatos e os feitos dos homens. Sentiu-se abatido, pensando em muitos caminhos, no entanto sentiu-os todos bloqueados para uma nova dinâmica de pensamentos. E surgiu em sua mente, como uma esperança, a voz que sempre ouvia, dando-lhe conselhos elevados, como também conforto espiritual. Monologava no silêncio do coração. De quem é essa voz suave e meiga, por vezes enérgica e corajosa? Pensou e firmou sua ideia. Essa voz, seja de quem for, venha de onde quer que seja, é para mim um guia no qual eu devo confiar e a quem devo servir. Sinto que é a voz de Deus me chamando para algo que desconheço, mas onde sinto a verdade. Dentro de seu quarto luxuoso, analisou onde estava. A cama era digna de um príncipe. O teto com desenhos onde se poderia ver a réplica das belezas de um céu estrelado, e as paredes eram forradas por madeiras envernizadas, mostrando as formas naturais do cedro fibroso. Havia ainda uma jarra de prata e bacia do mesmo metal, trabalhados por artesãos primorosos. O piso mostrava um tapete vindo de longe, onde os pés afundavam na maciez e que era de lã colorida e trabalhada por hábeis mãos. Olhou desinteressado para muitos outros objetos e parou a vista num canto do apartamento, em um cajado que Jarla lhe ofertara, simbolizando herança e lembrança do seu pai, que se integrara na filosofia espiritualista e que, quando velho, apoiara seu corpo trêmulo naquele bastão de madeira, onde a marca da mão assinalava muitos anos de uso. Francisco sentiu-se em idade avançada e levanta-se do leito perfumado, apanhou o cajado com alegria e saiu do ambiente de nobreza para sentir a natureza em profusão. Foi em direção ao antigo córrego, seu conhecido, apoiado naquele velho bastão, parecendo mais com um ancião bíblico. Assentou-se à margem do pequeno riacho, em que as águas tranquilas o fizeram meditar. Fez um retrospecto de sua vida, analisou as necessidades dos homens, a função das religiões e os enxertos nelas inseridos pela ignorância humana. Lembrou-se fortemente do Evangelho, se não de Jesus, e pediu a Deus no íntimo d'alma para lhe clarear o caminho, ora duvidoso. Entrou como em ligeiro sono e ouviu uma voz, a mesma voz sua companheira que lhe falou nestes termos: Francisco, constrói a minha igreja?
Francisco, constrói a minha igreja. Francisco, constrói a minha igreja. As águas deslizavam suavemente no leito do pequeno rio, como testemunhas da voz daquele que é o caminho, a verdade e a vida, a despertar no coração de seu mais chegado discípulo a sua missão de amor. E Francisco, na vigília, ora no corpo, ora fora dele, tornou a perceber, como um cântico dos céus: meu filho, desperta para a luz do entendimento e não te impressiones com os pequenos fatos do mundo. Os homens estão avançando em uma escala de aperfeiçoamento espiritual, cabendo a eles passarem por isso, o que lhes garantirá a estabilidade no amanhã. Tu, em primeiro lugar, és filho de Deus, e o teu maior dever é para com Ele. O amor que já granjeaste no perpassar das eras, deves concentrar em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí, Francisco, está toda a lei e os profetas, senão a própria vida em profusão universal. Tua mãe e Jarla merecem todo o teu amor e carinho, na qualidade de companheiras que cooperam contigo na formação da tua personalidade física, no tocante ao teu dever moral e espiritual e na missão que vieste desempenhar na terra. Deves dar-lhes exemplos e servir-lhes de condutor. A tua obediência a Deus te falará através da consciência sobre o que deves fazer, desde quando teu coração abrir as portas pelos meios que bem sabes. E as chaves para essa magia divina são as virtudes do meu Evangelho. Não te esqueças do teu Pai do mundo, que te deu a oportunidade de retornar à terra. Não deves feri-lo comparando-o aos que desconhecem a verdade. Porém, não deves aceitar aquilo que a consciência em mim desaprovar. Tu, Francisco, és tu mesmo em todos os campos de realização. Não deves conhecer obstáculos, porque quem ama nunca será vencido, no sentido que estamos conversando. Quem começa a sentir Deus no coração, fazendo a sua magnânima vontade, conhece a mim, que nunca desamparo as minhas ovelhas. Descestes à terra com muitos cooperadores firmados no amor, que se reconhecerão uns aos outros, pela força do amor que os une. Não encontrarás comigo vida fácil, nem ambiente palaciano semelhante ao que fostes criado até agora. Se queres a minha companhia, renuncia aos bens do mundo e ao conforto da carne, que estarei contigo lado a lado. Auxilia a igreja, que está enfraquecendo, nos seus mais sagrados pilares, porque a verdade está sendo distorcida em demasia. O Evangelho, quando aberto nos suntuosos templos, caem de suas letras de luz gotas de sangue, porque ele é lido como fonte de paz e de fraternidade, de amor e de perdão, de desprendimento e de vida, mas exemplificado nas cruzadas, com guerras e ódios, com vingança e apego, com egoísmo e morte. Ai desses homens que, vestidos de pele de ovelhas, sendo lobos, fazem tudo isso em meu nome e do meu Pai que está nos céus. Francisco, reforma a minha igreja, ajuda a reconsiderar o que fez, tomando outros caminhos melhores,
mais justos e mais brandos. E quando quiseres a minha companhia, sabes onde estou? Escuta, estou ao lado dos estropiados, ajudando-os a andar com firmeza. Estou ao lado dos famintos, ofertando-lhes pão. Estou ao lado dos sofredores, aliviando-lhes as chagas. Estou ao lado dos oprimidos, dando-lhes esperança e conforto. Estou ao lado dos desabrigados, conduzindo-os para onde existe teto. Estou ao lado dos nus, com agasalhos que eles possam minorar o frio. Estou ao lado dos presos e encarcerados pela violência do poder. Estou ao lado dos que ajudam por amor. Eu estou, Francisco, onde quase ninguém me busca. Eu permaneço no centro da alma, onde nascem os pensamentos, e o espírito se esforça para a verdadeira educação na força da disciplina. Eu estou na boca do verdadeiro sábio, aquele que fala com brandura, e quando usa energia, esta não é acompanhada pela violência. Eu estou na boca do homem sério e fiel a Deus, no amor e no bem comum. Eu estou no exemplo dos homens dignificados, que nos seus corações fazem brilhar o sol da verdade. Eu sou amor em todas as feições de caridade. Eu te digo porque sou a luz do mundo. E te falo o que deves fazer, porque tens ouvidos para ouvir. Nisto, Francisco acordou da madorna, mas ainda ouviu as últimas palavras do mestre. Francisco constrói a minha igreja. A voz antes meiga e dominante, viva e presente em todo o corpo de Francisco, se desfez no cosmo como por encanto. Ele, estonteado, voltou a si, como se estivesse chegando de uma grande viagem. Passou as mãos no rosto e olhou para os lados, procurando alguém cuja presença pressentia, mas nada viu. Olhou para as águas que corriam tranquilas. Um vento brando soprava nas árvores e brincava na relva, movimentando-se a baixa vegetação. A mensagem da grande voz palpitava no ser de Francisco, com imagens vivas que subiam ao consciente, fazendo-o recordar-se da sua missão junto aos homens. Saiu dali renovado de ideias. Era outro homem, um homem perfeitamente ajustado em Cristo. Sua mente, tostada, no rigor das contradições do mundo, buscava algo que viera fazer, mas cujo caminho ainda não encontrara. Porém, naquele momento, o sol nasceu em seu coração e as estrelas brilharam em sua consciência. Encontrou a si mesmo, encontrando Deus pela indicação de Jesus. De longe se avistava aquele pequeno homem, meio curvado, no velho cajado que serviu ao genitor de Jarla por muito tempo e que agora lhe emprestava sua cooperação nos rudes golpes do destino, para que Francisco abrisse os olhos para o seu verdadeiro dever. Viera em uma família abastada, tendo como pai um homem violento e amante dos prazeres materiais, criado em mansão onde nada lhe faltava, testando assim os seus valores, já conquistados no correr das eras, para que, com a troca de posição, sentisse maior força no que tange às leis naturais da própria vida. E foi o que fez nos caminhos percorridos. Francisco chegou a casa abatido,
Ainda sentindo o corpo como um aparelho frágil, porém intimamente ouvia o rugir do leão e uma força descomunal começava a crescer dentro do seu coração, que se aliava à sua lúcida inteligência. Era a volta do Cristo pelas vias da sua consciência. Era um fenômeno transcendental que, por enquanto, deveria calar diante do povo, cultivando o ambiente de Deus dentro de si. Ninguém na mansão viu Francisco chegar. Entrou em seus aposentos e, em vez de se deitar em sua luxuosa cama, deitou-se no chão, removendo para o lado o grosso tapete, a fim de sentir o piso duro na própria carne, como os sofredores, como os escravos em corrigenda. A sua mente era um fulcro renovador. Sua mãe e Jarla, chegando impacientes, procuravam Francisco nas ondas de um silêncio premeditado, para não o interromperem em suas conjecturas, e o viram dormindo como um anjo, mas no chão duro como os animais. Quiseram apanhá-lo, porém, alguma coisa as impediu de fazer isso. Puxaram de novo a porta, deixando-o a sós diante da sua própria consciência. Francisco levantou-se, consubstanciado no amor e na caridade, e procurou seus familiares. Pedro Bernardone, entretanto, tinha viajado em busca de novos ganhos. Continuava hipnotizado pelo ouro, e seu objetivo era ganhar, e quanto mais, melhor. Assim procurou sua mãe e Jarla, pedindo igualmente a presença de Folie. Abraçou a mãe, beijando-a como de costume, e também Jarla, abraçando-a na candura peculiar dos anjos. Pegou as mãos de Folie e repetiu o mesmo carinho, e a filha adotiva de Jarla não suportou a emoção, destampando-se em prantos comovedores. Naquele momento, todos os quatro foram tomados de emoções espirituais. Francisco as convidou para o jardim da mansão, onde se assentaram na relva macia. E o jovem iniciou com elas uma das mais sérias conversas de sua vida, em decisão que iria repercutir, ainda que ele não soubesse, em milhares de pessoas e mudar o destino de muitas criaturas. Francisco falou com simplicidade e mansidão. Tomei uma decisão definitiva para a minha vida. Estava enganado quando me alistei na guerra de Assis com a Perúzia. Guerra essa, como todas as outras, que objetivava unicamente a usura, o egoísmo e o orgulho, que depreciava o ser humano. Os prisioneiros eram tratados como animais, ou de modo muito pior. Não havia respeito pelos direitos humanos, as famílias eram colocadas em vexames e desaparecera a moral. Fui chamado para uma guerra, porém diferente da dos homens, para a guerra de Deus, onde o que Ele quer verdadeiramente é a luta permanente consigo mesmo, em que eu possa induzir os outros a fazerem o mesmo. Trata-se de guerra para introduzir a paz na consciência. Sei que serei perseguido, maltratado, difamado e desprezado. Não importam os homens, quero ficar com Deus. Quero seguir os caminhos de Jesus Cristo e ser abençoado por Maria Santíssima. Quero, minhas irmãs,
ter paz na consciência por cumprir o meu dever de homem reto, de homem justo, que faz do amor a sua melhor arma de combate. Vós me compreendereis por sentirdes nos corações a verdade que muitos não percebem. Vós sois a ajuda dos céus, com a qual Deus me premiou para as minhas necessidades. Não surgi no mundo por acaso, pois todos viemos com tarefas, cujas definições não nos pertencem, e sim àquele que tudo fez e que nos governa a todos. Quero e peço que a sua vontade se faça em minha vida, e eu serei obediente aos seus desígnios. Bem sabeis do respeito que tenho por meu pai, minha mãe e por todos vós. No entanto, peço que me entendais. Doravante somente obedecerei a Deus pelas vias do Cristo, pois comecei a ouvir a sua magnânima voz mais diretamente. Ele é o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. Eu não me pertenço mais. Não tenho medo de ameaças humanas, e em se cumprindo em mim a vontade de Deus, irei renunciar a tudo que meu Pai acumula para o meu futuro que pertence ao Senhor dos céus. Rogo-vos compreensão e ajuda pelas orações, que certamente muito me valerão nos meus caminhos. Estou sentindo a verdade e me considero livre das condições da terra e preso a Cristo pelo amor. Deverei reconstruir a igreja do Senhor e começarei levantando paredes para que as minhas mãos provem que estão ligadas em um corpo obediente aos mandos de Deus. Quero agradecer profundamente a mamãe por tudo que fez por mim até o presente momento. Quero agradecer a Jarla, que reconheço ser um anjo em meu caminho, e pelo que me ensinou de nobre e de bom. Quero agradecer também a Folie, pelo que vai ser de útil a mamãe e a Jarla nesta casa. De hoje em diante me considero livre dos bens terrenos e de família, de parentes e amigos, que não me entenderem as minhas resoluções. Estarei com Deus e com Cristo, para que os homens sintam mais de perto o amor do nosso Pai Celestial, operante em toda a natureza. Quero ainda que vós saibais da minha admiração pela religião católica, apostólica, romana, pelo Papa, pelos cardeais, bispos e padres, e por todos os movimentos para o bem na terra, e por onde a caridade passar, eu sentirei muita gratidão. Todavia é bom que também vós saibais que qualquer desses movimentos ou pessoas que esquecerem o Evangelho nos seus fundamentos primitivos, como saiu dos lábios do nosso Divino Mestre, receberá o meu repúdio e lutarei para que todos compreendam que a doutrina de Jesus é a doutrina de amor e de perdão, de paz e de trabalho. Tenho vontade de tirar o nosso Mestre da cruz, onde todos o adoram, para que ele venha ao nosso encontro sorrindo, porque a alegria para nós é força que anuncia a felicidade.
Compete a mim entender o Cristo em espírito e verdade, sem exigências, amando e trabalhando, servindo e compreendendo, cantando e construindo, para que algum dia a humanidade venha a conhecer o nosso esforço de ajudar, sem procurar ajuda para nós, de ajudar por amor a Deus e ao próximo. Sei que estou falando muito, mas devo falar mais, por não saber se encontrarei outra oportunidade como esta, pela disposição que tendes de me ouvirem. Agradeço por isso a todas e rogo aos céus que vos abençoem sempre. Não quero, se me permitis, nem herança de nome. Ficarei com o simples Francisco, e se os céus permitirem, o sobrenome de Assis, onde devo começar a trabalhar sem demora. Mas que caiam também as barreiras de regionalismo, porque desejo compreender e viver dentro dos ideais do universo. Quero, minha mãe, se me permites, antes peço que não te ofendas, que até o amor que tenho para contigo seja o mesmo para outras mães. Perdoa-me se isso te ofende, pois estou falando a verdade. A minha gratidão por Deus é imensa, por ter me dado mãe como a que tenho. A ti, Jarla, mil desculpas peço, porque bem sabes o que vou falar, por conhecer a minha sinceridade. Amo-te muito, Jarla, como peça de mim mesmo, mas devo amar todas as jarlas do mundo, que sei espalhadas em muitos lugares da terra, por bênçãos de Deus. Sei do teu interesse por nossa paz, e te agradeço do fundo da alma pelo que tens feito por mim. Folie, tu és uma flor ainda em botão, porém sentimos o teu perfume a nos confortar a todos. Estás entre dois anjos de Deus, e aí deves permanecer, pois mais tarde poderás crescer para a luz da vida, na luz do amor. A papai, que ora se encontra viajando, que Deus o abençoe sempre, e para ele a minha gratidão e o meu amor. Jarla olhou para Francisco e viu que ele estava envolto de luz. Olhou para Pica e viu que ela também tinha percebido isso e que seus olhos vertiam grossas lágrimas, sentindo no coração a realidade do que ouvira. Folie chorava também, por compreender a missão de Francisco diante dos homens. E as três mulheres abraçaram-no com toda ternura, osculando as suas mãos, e ele compreendeu ali mais profundamente com quem estava conversando. Saiu do palácio, agradecido a seu pai, mesmo ausente. Agradeceu à querida mãe, à Jarla e à Folie. Agradeceu aos animais que o serviram e às plantas que embelezaram a mansão. Agradeceu aos pássaros que todos os dias iam alegrar o ambiente com suas melodias. Agradeceu ao sol, à lua, às estrelas, ao ar que lhe soprava todos os dias. Agradeceu às águas e beijou o chão, agradecendo ao solo pela sua humildade, por servir para que todos o pisassem e cuspissem nele, e recebia todos os tipos de sujidade,
e por amor devolvia aos homens todos o alimento de que careciam para viver. Agradeceu a casa que lhe serviu de moradia. Agradeceu aos servidores da comunidade e pediu-lhes desculpas em alta voz. Agradeceu a Deus e a Jesus, fixando firmemente. Lágrimas derramaram-se abundantemente por suas faces, e com voz entrecortada de soluços, agradeceu a Mãe Maria Santíssima. E saiu da casa de seus pais. Como a voz lhe tinha pedido para reconstruir a igreja, tomou como ponto de inspiração a pequena igreja da localidade de nome São Damião. Saiu pedindo de porta em porta, não mais como nobre, porém como homem comum, como filho de Deus e discípulo de Cristo, ajuda para reconstruir a pequena igreja, contando o ocorrido com ele. E quase todos iam lhe ofertando o que podiam para a reconstrução da velha casa de Deus. E neste ingente esforço apareceram muitas mãos para ajudá-lo no empreendimento, e cantando louvores ao Senhor, por aquele entusiasmo, sentiu no coração que aquele caminho era por excelência o seu roteiro, o da reconstrução, o de levantar alguma coisa caída, de laborar no engrandecimento da fé e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não obstante, Francisco começava a sentir e a encontrar os primeiros obstáculos que partiriam da sua própria casa e da imprudência do seu próprio pai. Quando Pedro Bernardone chegou de viagem e teve notícia da decisão de seu filho de abandonar tudo até a moradia que ele, Pedro, tanto amava, sentiu que caíam por terra novamente os planos delineados por ele para a salvação do filho e que de novo fracassaram. Explodiu dentro dele força mais rude que a primeira, que ele considerava como honra da família. Deveria ir atrás de Francisco e trazê-lo amarrado, deixá-lo preso, esbofeteá-lo e corrigi-lo, pois era seu pai. Era o seu dever de homem reto e amante de uma conduta exemplar, ensinar esse filho a trabalhar para sua própria independência e a de sua futura família. Pedro Bernardone assentou-se em uma cadeira cujo balanço já o fazia refletir. Tomado de nervosismo, pensava com ardor: não posso deixar esse rapaz entregue à influência dessas mulheres aqui de casa. Todas são malucas, sem exceção. Elas somente sabem bem, mas muito bem, é chorar. Deve ser por isso que o próprio Deus entregou a Moisés as tábuas da lei no Monte Sinai. Moisés era homem. Deve ser por isso que Jesus não chamou para seus discípulos uma mulher sequer. Foram todos homens. E deve ser por esse motivo que as mulheres não podem ser padres, por não saberem orientar. E eu, Pedro Bernardone, alto comerciante de Assis, conhecido em muitos países e respeitado como um homem de progresso, é que vou permitir esse erro aqui dentro da minha casa? Isso é que não. Devo agir com rapidez.
Não posso perder essa oportunidade de fazer de meu filho um homem, mesmo que ele não queira. E caso aconteça o contrário, que não acredito, eu o expulsarei de minha casa e ele vai viver como um mendigo, esmolando de porta em porta, o que ele não vai querer. Abriu os olhos, foi à jarra de vinho reanimante e sorveu com prazer. Colocando em prática os seus planos, o pai de Francisco, com 2 de seus secazes, disfarçados de orientais, saíram em uma tarde, a fim de verificar a vida que o filho levava na cidade de Assis. Logo deram com Francisco, esmolando de casa em casa, pedindo alguma coisa que a família pudesse dar para reconstruir a igreja, pois era vontade de Deus que os templos ficassem todos com a decência de acolher o povo. Quem não tivesse dinheiro poderia doar material, e quem não tivesse material poderia dar outros objetos que estivessem sobrando em casa, e até víveres, os quais eram distribuídos com os pobres na porta da igreja, mostrando assim que ali era a casa de Deus, onde haveria misericórdia e onde o amor nunca era esquecido. Todos os dias tinha quem o ajudasse, e era um chegar e sair de gente no movimento que Francisco fundara, obedecendo à fala que ouvira. Pedro Bernardone, quando viu seu filho, que criara com orgulho pedindo esmolas, sem nem pelo menos escolher onde pedia, ferveu-lhe o sangue nas veias e quase perdeu a cabeça. Mostrou aos 2 servidores a quem eles deveriam raptar e foi para a mansão esperar o resultado, já com tudo preparado sobre o que deveria fazer. Daí a 2 horas, chegaram os seus homens com a presa dentro de um grande saco. Ainda amordaçado, Francisco foi levado para o porão do palácio, onde o pai o libertou à luz das candeias. Pedro Bernardone pensava que ia encontrar o filho envergonhado e abatido diante dele. Entretanto, este saiu de dentro do saco dizendo: "A paz seja contigo, meu pai. A paz de Deus e de Jesus Cristo." O pai olhou para Francisco com ódio redobrado e falou agressivo: "Parece que até a vergonha fugiu do teu caráter. Tu te esqueces de que és meu filho, alto comerciante de Assis, e que em tuas veias corre o sangue deste homem honrado? Por que sais pelas ruas dessa cidade em que nasceste, pedindo esmolas de casa em casa para consertar igrejas que pertencem à religião católica, sendo que os padres já recebem de todos nós o dízimo para manter em ordem as casas de Deus? Por que te atreves a fazer essas coisas sem ordens do clero? De tua cabeça somente saem essas coisas. Tudo que te ensinei fazes ao contrário. Deves estar mesmo com o demônio, só que desta vez não é no corpo, é na alma. Quero falar com o Padre Guido sobre esse assunto, e talvez um exorcismo seja o remédio. Mas, antes de tudo, quero advertir-te: se não mudares de vida, te matarei. Não quero raça minha vivendo a mendigar esmolas nas ruas desta cidade." Francisco ouviu pacientemente tudo que o seu pai quis falar, sem alterar nada em seu íntimo. O único sentimento que se acendia em seu coração era o de piedade para com ele,
pois achava que era um doente, que precisava de cuidados suficientes. Quando Pedro Bernardone terminou suas inconsequentes palavras, andando de um lado para o outro, esfregando as mãos, alterou a voz e disse com a prepotência que lhe era peculiar: Fala alguma coisa, Francisco, para que eu sinta que não estou conversando com um morto. Francisco pacientemente disse com brandura: Meu pai, peço perdão se te estou ofendendo em alguma coisa. Quero pedir igualmente perdão à mamãe, à Jarla e à Folie, se o meu gesto ofende a estes corações que tanto amo. Entretanto, chegou a hora de ser eu mesmo no mundo. Escolhi outro lar para viver de agora em diante, o lar da natureza. Acima do respeito e da gratidão que devo a ti, tenho Deus e Cristo para obedecer e servir, e esta é a minha maior honra. Já te disse qual a minha intenção, qual é o meu trabalho no mundo, como já o disse a mamãe, a Jarla e a Folie. Já me despedi de tudo na tua mansão e agradeço de todo o coração o que recebi nesta casa, por misericórdia. Portanto, não te deves admirar do que está sendo feito da minha vida, pois devo obedecer em primeiro lugar, depois de adulto, à minha consciência. Desculpa-me, porém, tenho a minha vida inseparável da tua, e vim para este mundo com missão diferente da de Pedro Bernardone. Não importam para mim cadeia, tronco, bofetadas ou mesmo a morte, desde que minha consciência permaneça tranquila, coisa muito difícil nos dias que correm. O povo grita por Deus e pede socorro nos templos por variados meios. Fazem-se todos os dias promessas, penitência e jejuns esticados, reza-se em todos os momentos, fala-se de Jesus narrando toda a sua história, como coisas sagradas na vida, mas se esquece de praticar o que ele ensinou. Renega-se o Evangelho todos os dias, pelo que se fala e se faz, esquecendo o amor a Deus e ao próximo, coisa muito séria na vida de cada ser. Nós somente encontramos ganância, egoísmo, orgulho e amor próprio, esquecendo aquele que morreu na cruz, sem ter uma pedra que fosse para reclinar a cabeça. Ele tudo deu para acalmar os homens, mesmo assim foi morto em um madeiro no topo do Calvário. Pedro estava vermelho, como se o próprio sangue estivesse saindo em testemunho às palavras do Filho. Quis muitas vezes avançar em Francisco, pois esse era o seu temperamento. Todavia, uma força estranha me impedia de fazê-lo. Parecia que estava mais amarrado em fortes cordas do que o próprio Filho. As algemas invisíveis seguravam até a sua própria língua. Fim da primeira parte. O Senhor te abençoe e te guarde. Mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.